Sabia que às vezes aquilo que nós mais precisamos é algo que a gente nem sabe que precisa? Cada pessoa tem um desejo, um sonho ou um objetivo a ser alcançado na vida. Porém, aquilo que pode gerar satisfação e paz no coração nem sempre é o que buscamos, e sim aquilo que o nosso coração precisa. Sabe o que é? Eu vou te contar na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Hoje eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Um dia de bênçãos. Um dia onde você se aproxime mais de Deus. E com isso você seja alcançado pela boa mão de Deus, que vem sobre ti para ordenar a bênção, que vem para renovar as suas forças, a sua fé, a sua esperança. Eu quero hoje profetizar todas as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu desejo que hoje você possa experimentar um novo tempo de paz, de alegria. Um novo tempo onde você avança, você conquista, você consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E eu trago hoje uma mensagem poderosa de Deus, a qual eu tenho a mais absoluta certeza que vai falar forte ao teu coração. Mas antes de entregar essa mensagem, eu quero primeiro fazer uma oração para que o seu coração se prepare para receber esta revelação da palavra de Deus e para que você tome posse dessa palavra. E para você receber esta oração e tomar posse dela, eu peço para você fazer algo muito simples, que é escrever o seu nome aqui nos comentários. Escreva! E se quiser, coloque também seu pedido de oração, coloque o nome das pessoas para quem você quer uma oração e nós vamos orar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, não custa nada, é de graça. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho e escolha a opção todas para você receber as nossas orações. Eu quero adotar você em oração, você e a sua família, e orar diariamente por você. Mas para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora, eu apresento diante do teu altar a vida de cada uma dessas pessoas que tem o seu nome escrito aqui nos comentários. Alcança, meu Deus, o coração e a mente de cada uma dessas pessoas. Que elas possam ouvir a tua voz, que elas possam compreender a tua palavra e assim ser ricamente abençoada por essa palavra. Que cada pessoa receba agora a revelação desta palavra, meu Deus, e que assim elas possam ter um dia abençoado e feliz na tua santa presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra de hoje, eu farei uma nova oração, colocando as demais áreas da sua vida diante de Deus. Então fique até o final para receber esta oração, tá bom?
Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. Está escrito assim: No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo! Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Meus amados irmãos e irmãs, eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido alguma ministração sobre esse texto. Há muitas pessoas que, quando estão diante de um texto como esse, elas aproveitam para encontrar, entre aspas, base para coisas que não têm o menor sentido. Alguns pregadores gostam de usar esse texto para pregar por 2, 3, 4 horas. Tem gente que não tem senso, tem gente que não tem noção. Eles querem comparar um tempo bíblico que está há mais de 2000 anos atrás com o tempo de hoje. Aqui nós estamos diante de um povo que boa parte deles não trabalhavam na vida secular. Eles estavam engajados na propagação do reino de Deus. Se você olhar o início do livro de Atos, você vai ver que tinha pessoas que vendiam as suas propriedades, abandonavam as suas atividades para viver ali na igreja de Cristo, e com isso essas pessoas tinham todo o tempo do mundo para estar ali ouvindo um discurso como esse. Não é o caso da maioria de nós nos tempos de hoje, que trabalhamos em outras atividades. Então, tem muitos que vão usar esse texto aqui para dizer: eu devia fazer uma pregação de umas 2, 3 horas, e vocês tratem de aguentar, porque Paulo pregava muito mais, por muito mais tempo. É outra realidade, precisamos ter bom senso. Outra coisa, tem gente que usa esse texto para dizer, para criticar uma pessoa que de repente, por uma razão ou por outra, acabou adormecendo num culto. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem alguns pregadores, pregadoras também, que não é difícil você dormir na pregação deles, porque pregação que às vezes dá sono. Então, mas tem uns que usam esse texto para poder dizer: não seja um Eutico, você que está dormindo aí. E não sabe, às vezes o pobre está dormindo porque está cansado, trabalhou o dia todo, aí vai para um culto que começa às 7 horas da noite, e quando é 10 horas o pregador nem começou ainda a falar. Por quê? Porque tem umas 30 apresentações antes da pregação, e a pregação começa lá por 10 horas, e se o pregador for empolgado vai até 11h30, e o coitado às vezes acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar. Como é que suporta uma situação dessa? Não consegue. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. O último versículo aqui, o versículo 12, nesse texto nos diz assim: levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. E aí eu faço uma pergunta: mas o jovem, antes de começar a ouvir Paulo, antes de cair lá do terceiro andar, ele não estava vivo? E por que, estando vivo, não trazia conforto, consolo, alegria para as pessoas? É interessante como nós passamos a valorizar aquilo que temos
somente depois de perdermos. Isso ocorre com frequência nas nossas relações. Quantas pessoas estão à nossa volta bem vivas e nós, às vezes, não temos a sensibilidade de perceber isso, que a vida é uma dádiva, a vida é um milagre. Ter pessoas, especialmente pessoas de quem nós gostamos, à nossa volta, é motivo de alegria, de regozijo, de comemoração. Mas não é isso que a gente faz. Às vezes as pessoas estão bem vivas e com saúde à nossa volta e a gente não dá a menor importância. E então essa pessoa vai parar numa UTI, ou até mesmo perdemos, e a gente fica muito entristecido, não é? E depois ficamos com um arrependimento. Por que é que não valorizamos? Então esse texto serve para a gente observar isso também. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto, pelo menos nesse momento em que eu li, é quando você lê assim: depois que o Eutico caiu lá do terceiro andar, caiu e estava morto. O texto diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Esse é o verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Olha que interessante, o rapaz, depois de cair do terceiro andar, ele morreu. Mas, quando Paulo inclina-se sobre ele, Paulo não faz uma longa e rebuscada oração, a plenos pulmões, gritando, chorando. Nada disso. O que é que o texto nos conta? Paulo tão somente o abraçou e disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Diante disso, meus irmãos, eu observo que há muita gente que não precisa de muito. Às vezes, precisam somente de um abraço. E com isso eu gostaria de fazer com você algumas reflexões em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Falando em relação ao próximo, você se lembra que a palavra de Deus nos diz, logo no início da Bíblia, no Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ou seja, nós temos a capacidade dada por Deus de manifestar na terra aquilo que Deus poderia manifestar. Ou seja, eu e você podemos ser os braços de Deus para abraçar aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma luta, por uma prova. E eu me pergunto agora, o que eu tenho feito para expressar a imagem de Deus em mim? Será que eu tenho tido esta sensibilidade? Outra coisa, será que há na minha agenda espaço para acolher o meu semelhante? Eu preciso pensar sobre isso, porque às vezes o meu semelhante, o meu próximo, precisa do meu abraço. Agora, eu também preciso olhar para mim, porque pode ser que eu também sinto falta ou necessidade de um abraço. Será que eu tenho consciência de que sim, preciso de um abraço? Porque há muitas pessoas que até são hábeis para cuidar dos outros, mas não cuidam delas mesmas. São pessoas que às vezes se permitem adoecer, porque imaginam que se pararem para cuidar delas, Deus vai se zangar.
O espiritual é você cuidar dos outros. Você não tem que ficar se preocupando com você mesmo. É isso que muitos de nós aprendemos. Mas não é assim que nós observamos a vida e o texto bíblico. Será que eu mesmo tenho me acolhido? Sim, porque isso é mandamento de Deus. Se você olhar a Bíblia, Mateus 22:39, quando Jesus vai falar do segundo mandamento mais importante, ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Antes de amar o próximo, eu preciso amar a mim, porque se eu me amar, eu consigo amar o próximo. E assim consigo obedecer o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Hoje, Deus está fazendo essa pergunta para você. Você se ama? Você se cuida? Você se abraça? Você se acolhe? Pense sobre isso e me permita agora orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora cada pessoa que precisa tão somente de um abraço, que precisa ser acolhida, que precisa de cuidado, de atenção. E eu peço, Senhor, ajuda essa pessoa, acima de tudo, a cuidar dela mesma. Que ela possa se amar para então amar ao próximo e a Ti, Senhor. Meu Deus, eu apresento diante de Ti especialmente aqueles que estão sofrendo com enfermidades. Enfermidades no corpo e também enfermidades na alma. Pessoas que sofrem com depressão, síndrome do pânico. Pessoas que sofrem com traumas, vícios. Ah, meu Deus, eu peço cura e libertação para todos os meus irmãos e irmãs. Eu peço também, ó Pai, a provisão, portas abertas, oportunidades para aqueles que estão em crise financeira, endividados, desempregados. Alcança, Senhor, cada pessoa com a Tua provisão. Alcança também aqueles que estão em relacionamentos conturbados, destruídos, machucados. Sara, Senhor, os relacionamentos, as relações de afeto. Cura, Senhor, cada pessoa. Eu peço, meu Deus, proteja nossos filhos e filhas. Traga libertação aos cativos. Traga de volta aqueles que saíram dos caminhos do Senhor. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas que têm se esforçado para semear no reino de Deus. Pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas e assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda suas orações. Que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo mal, guarde-os debaixo da tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer, que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Eu peço também, Senhor, alcança outros. Levante mais ofertantes, pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência, da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa, para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje
O Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus e assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade, que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você sentir um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp, 43 92001 2973. Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante. Eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave Pix celular, é esse número mesmo. Basta mandar a sua contribuição através dessa chave Pix, que é o mesmo número, 43 92001 2973. E eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas, dá o seu gostei. E que Deus esteja sempre contigo. Fique com Deus, estou indo com Ele também.